Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo, eu sou professor itinerante e hoje eu gostaria de falar sobre a parte de física. Então, eu vou falar sobre uma breve introdução às ondas, falando justamente a caracterização da onda, olhando algumas variáveis importantes e chegando na expressão que a gente chama de equação da onda. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em onda, a gente pode pensar em alguma coisa que transporta energia sem transportar massa. Então, essa tal onda, esse conceito tem que ficar bem importante, tem que ficar bem marcado na cabeça de vocês, porque esse é o princípio central da onda, né? Então, vamos colocar assim, transporta energia, transporta energia, energia, sem transportar matéria, sem transportar, transportar matéria. E aí a gente vai entender que, na verdade, essa onda é uma oscilação, né? Como ela é uma oscilação, automaticamente existe uma frequência associada a ela. O que é frequência? Seria o número de oscilações ao longo do tempo. Então, só para a gente colocar aqui, olha, é bom a gente falar dessa frequência aqui. Olha, eu vou colocar aqui, F de frequência vai ser igual ao número de oscilações ao longo do tempo. Vou colocar aqui, olha, número de oscilações e aqui o tempo dessas oscilações. Tempo. Lembrando que o tempo aqui é dado em segundos, né? E a frequência é dada em hertz. Vamos pôr aqui, frequência é dada em hertz. Só que, geralmente, o que a gente faz? A gente fica contando várias oscilações. Geralmente, a gente prefere contar apenas uma oscilação. Então, a gente transforma essa fórmula aqui em frequência é 1 sobre o T maiúsculo, que a gente chama de período. O período é o tempo de uma oscilação só. Período. E aí vem o ponto aqui, ó. E aí? A gente já sabe o que é onda, a gente já sabe que a frequência está associada justamente à onda. E aí, como é que a gente representa? Bom, é muito comum a gente usar a representação da onda transversal. Vamos colocar aqui, olha, onda transversal, para identificar essas características, porque visualmente é mais fácil, tá? Transversal. Então, fica mais fácil de você identificar. Então, eu vou colocar uma linha aqui, que é uma linha central. E o que é essa onda transversal? É uma onda, na verdade, que ela começa, oscila para cima, e vai e volta, né? Ela vai fazendo isso daqui, olha. Sobe, desce, sobe, desce e vai embora. Ela vai assim infinitamente. E aí que vem o ponto. Bom, quais são essas variáveis importantes que eu acabei de comentar? Então, a primeira que a gente pode colocar aqui, olha, é a amplitude. A amplitude seria a distância do meio para cima, do ponto mais alto, e do meio para o ponto mais baixo. Eu vou colocar aqui, vou chamar de A. Amplitude, que é dada em metros, né? Porque é uma distância. E aí, como é que é o nome desses pontos mais altos, do ponto mais baixo e assim por diante? Vamos colocar aqui, olha. O ponto mais alto a gente chama de pico ou crista, igual aquela crista do galo, né? E o ponto mais baixo a gente chama de vale. Eu vou colocar aqui, olha. Só identificar as cristas e os vales aqui. Então, a amplitude, na verdade, tem a ver com a altura do meio para cima ou do meio para baixo. Cuidado com essa palavra altura, tá? Eu estou falando essa altura no desenho geométrico, porque a altura, na verdade, a gente fala de frequência. A gente fala de grave, médio, agudo e assim por diante. Então, seria o tamanho do meio para cima ou do meio para baixo aqui. E aí que vem o ponto, olha. Se a gente for associar isso com som,
né? Essa amplitude ela está relacionada à intensidade ou volume do som, ou intensidade ou volume da onda. Intensidade, intensidade ou volume da onda. Como assim intensidade ou volume? Se eu falo baixinho assim, quer dizer que a amplitude é pequenininha. Se eu falo bem com grande intensidade, quer dizer que a amplitude é grande, amplitude ou volume. E aí a gente vem olhar outra característica, que a gente chama de comprimento de onda. O comprimento de onda é a distância entre dois picos consecutivos, que a gente vai representar por essa letra, que é o y invertido, que é o lambda, ou a distância entre dois vales consecutivos aqui, olha. Né? Ou pode ser também, se você quiser, eu vou colocar aqui com essa caneta, que é a distância, por exemplo, olha, vou colocar aqui, olha, do meio da onda, nossa, que muito grosso. Agora já foi. No meio da onda, começando ali no meio, tá? Até o outro meio. Então ele faz uma subidinha e uma descidinha. E isso também é um comprimento de onda. Né? Então vamos colocar aqui lambda, que é o comprimento de onda, que é dado em metros. Então ele vai falar para mim sobre o quê? Né? Primeiro, ele vai trabalhar junto com a frequência. Então ele vai dizer para mim se a onda ela é grave ou aguda. Ela vai ajudar a identificar se a onda vai ser grave ou aguda, o espaçamento entre a onda aqui, né? Se eu fosse pensar no som, né? Vamos colocar assim, olha, eu não coloquei aqui o que que era, só associei uma relação. Vou colocar aqui embaixo, olha, distância entre dois picos ou vales consecutivos. Consecutivos. Beleza? Vamos deixar outra correlação mais com a frequência mesmo. E por fim, a frequência, né? Como a gente já falou, que é o número de oscilações ao longo do tempo. Então, quando a gente fala aqui de frequência, deixa eu colocar uma outra cor aqui. F tem a ver com frequência. Só que frequência a gente não consegue ter um visual bonitinho desse desenho, né? Frequência. Então, a frequência, a gente já falou lá que é o número de oscilações ao longo do tempo. Então, a gente pode pensar assim, ó, se a frequência é alta, a cobrinha é menos espaçada, assim, olha, ela fica mais juntinha. Frequência maior. Agora, se a frequência ela é menor, a cobrinha é menos espaçada. É claro que tem uma diferençazinha de amplitude, é que meu desenho não está muito bom, mas dá para entender, tá? E aí que vem a grande pergunta: como é que eu correlaciono, por exemplo, o comprimento de onda, a frequência, e como é que eu meço a velocidade no caso de uma onda? E isso aí numa onda genérica, tá? Então a velocidade, tá? Só para a gente lembrar, velocidade vai ser a distância pelo tempo. Agora, imagina que essa onda ela ande o próprio comprimento no caso dela. Então a velocidade vai ser igual ao comprimento de onda pelo tempo. Qual o tempo? O tempo dela fazer uma oscilação, dela andar o próprio comprimento dela. A gente chamou isso de período. Então, a velocidade vai ser igual a comprimento vezes o inverso do período. Opa, inverso do período a gente chamou de frequência lá atrás. Então, essa é a equação da onda, uma das equações mais importantes da parte de ondulatória. Por que que ela é importante? Porque ela correlaciona a velocidade, comprimento de onda e frequência, e ela mostra o caráter inversamente proporcional entre comprimento de onda e frequência. Você vai perceber aqui, olha, nesse desenho da frequência, que quanto maior a frequência,
menor o comprimento de onda, mais curtinha é a onda. Quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. Então, menos curtinha é a minha onda. Então, pessoal, a ideia da aula era isso, era apresentar de forma rápida e concisa o conceito de onda, algumas coisas importantes, a equação da onda, as variáveis importantes, amplitude, comprimento de onda e frequência, falar que a amplitude está relacionada à intensidade, falar que o comprimento de onda é a distância de dois picos ou dois vales, mostrar que dá para achar assim, e falar da frequência, né, e da relação da frequência com o comprimento de onda. Então, é isso daí. Se gostou, dá um like, compartilha e valeu!